Nós estamos estudando aí a parte da ótica geométrica. A parte da ótica geométrica, ela estuda aí os fenômenos ópticos, né? Principalmente aqueles envolvendo a luz. Não precisa necessariamente saber a natureza física da luz, né? Mas sim a forma e os meios em que elas se propagam, em que ela se propaga. A luz, ela tem alguns tipos de comportamentos muito interessantes. Primeiro item que a gente precisa entender é que a luz, ela se propaga em linha reta. Nós temos alguns tipos de fontes de luz. O primeiro tipo de fonte de luz é esse que você hoje não pode ver muito bem, mas num dia nublado como o de hoje, uma fonte de luz primária, que é o nosso Sol. Ou seja, a fonte de luz primária é aquela fonte de luz que emite luz própria. A gente pode considerar também aí uma fonte de luz primária, uma lâmpada, né? Então nós temos aqui, ó, você vai ver aqui sobre mim, uma lâmpada. Essa lâmpada é uma fonte de luz primária, ela emite luz própria. A fonte ou a luz, ela é um tipo de fonte eletromagnética, tá? E aí, por ela ser eletromagnética, eu tenho alguns tipos de fontes de luz. A fonte primária, o Sol, emite luz própria. Uma lâmpada é uma fonte primária. Agora, eu tenho alguns tipos de luz que são fontes secundárias. Quais são as fontes secundárias? São aquelas que nós vemos. Esse muro aqui atrás de mim, a minha roupa, tudo isso você está vendo porque elas estão sendo iluminadas, ou seja, elas estão recebendo a luz vinda de uma outra fonte, de uma fonte primária. Fonte secundária recebe a luz e emite essa luz. A luz se propaga em linha reta. Eu tenho alguns tipos de luz chamadas de fontes de luz convergentes. As fontes de luz convergentes, elas convergem para um único ponto. Eu tenho as fontes de luz divergentes, que são aquelas que espalham a sua luz. Essa fonte de luz aqui, sobre mim, é uma fonte de luz divergente. Você vê que a luz que ela emite espalha por todos os lugares. E o que a gente vai continuar vendo aí é que a luz, logicamente, a gente só pode ver alguma coisa se esta estiver iluminada. Na ausência de luz, tudo fica muito, obviamente, escuro. Então a gente vai ver aqui, ó, perdi a minha fonte de luz, olha só, apareceu de novo. Eu estava indo para o lugar escuro, acendeu, essa iluminou o meu caminho, eu consigo enxergar as coisas. Agora, como é que eu enxergo essa corzinha verde aqui atrás de mim? Como é que eu enxergo essa coisinha laranja aqui, a parte amarela? Enfim, a luz, ela se propaga de algumas formas e, obviamente, as cores que a gente vê é a reflexão de uma das cores recebidas, ou seja, e no contato com a luz nós temos alguns tipos de corpos. O primeiro corpo que eu quero mostrar para você são os corpos chamados corpos opacos. Quais são os corpos opacos? São aqueles corpos que não permitem a passagem da luz, como por exemplo, uma parede. O que está atrás dessa parede não recebe, não deixa passar essa luz que está sobre a minha cabeça. Então os corpos opacos são aqueles corpos que não permitem a passagem da luz. Um outro tipo de corpo que a gente tem são os corpos translúcidos. Os corpos translúcidos são aqueles corpos que permitem parcialmente a passagem da luz, tá? Como por exemplo, essa porta que está atrás de mim, ela permite parcialmente a passagem da luz. Essa outra porta aqui, a gente vê que a luz entra por ela, mas não na sua integralidade. Então, um corpo translúcido é aquele que permite parcialmente a passagem da luz. E por último, os corpos transparentes. Aí os transparentes são aqueles corpos que permitem a passagem da luz na sua integralidade. Todos os raios luminosos passam por ele, como por exemplo, essa parte aqui em cima. A luz se comporta dessa forma, tá? Então, só recapitulando aí, nós temos as fontes de luz primária, que emitem luz própria, como o Sol, as lâmpadas. Nós temos as fontes de luz secundárias, que são aquelas que recebem a luz e refletem essa luz, como a lua, a nossa roupa, um muro. Alguns tipos de corpos que a gente tem, os corpos opacos, são aqueles que não permitem a passagem da luz.
Os corpos translúcidos permitem parcialmente a passagem da luz e os corpos transparentes são aqueles que permitem a passagem da luz na sua integralidade. E agora nós vamos ver aí como é que a luz se comporta, como por exemplo, na reflexão. O que é a reflexão de uma imagem? Reflexão é um dos comportamentos que a física mostra, um dos comportamentos da luz, né? A luz ela é refletida também, não só a luz, mas as imagens são refletidas. Nós temos aí também a parte da refração, tá? E é isso tudo que nós vamos estudar agora na sequência. Muito bem, meus queridos, nós vamos agora aí para a parte dos espelhos planos. Como é que a imagem se comporta nos espelhos planos, tá? Então a gente tem aí algumas considerações muito importantes a respeito da imagem formada nos espelhos planos. Então o primeiro deles aqui, ó, deixa eu vir para cá para você ver melhor. A primeira parte que a gente tem é que quando um objeto ele é colocado em frente a um espelho, a primeira característica que a gente tem é a seguinte: a distância do objeto até o espelho é a mesma do espelho até a imagem formada. É lógico que fica um negócio meio confuso aí de você entender, né? Parece um negócio meio surreal, né? Você pensar que tem uma imagem lá do outro lado do espelho. É óbvio que não é isso, tá? Mas a distância formada do objeto para o espelho e do espelho para a imagem, ela é sempre a mesma. Ou seja, quando você visualiza a sua imagem dentro do espelho, você foi lá na frente do espelho, olhou, e aí viu, penteou o cabelo, deu aquela arrumada, a distância que você está do espelho é a mesma distância que a tua imagem está lá do espelho. Então essa é a primeira característica, tá? Ó, a distância aqui está o objeto real, ok? Aqui eu tenho o espelho e aqui a imagem formada. Então você percebe que a distância do objeto ao espelho e do espelho até a imagem é sempre a mesma. Primeira característica aí do espelho plano, ok? Segunda característica é essa que está aqui, ó. O tamanho do objeto, o tamanho da imagem vai ser sempre igual ao tamanho do objeto. Então quando você vai lá na frente do espelho, coloca uma caneta, por exemplo, você vai ver a caneta lá do outro lado do espelho no mesmo tamanho com que você colocou aqui. Você, quando vai lá na frente do espelho, arruma tudo, você está olhando a tua imagem igual. A outra característica que a gente tem é que as imagens no espelho plano, elas são simétricas, tá? Então é uma simetria. Quando você coloca lá a sua mão direita, tá? Você colocou lá a sua mão direita no espelho, você vai ver ela na mesma, haverá na mesma posição que você colocou, ok? Então a imagem ela é simétrica. Então no espelho plano está aqui o objeto, foi colocado em frente ao espelho. É lógico que a imagem ela vai aparecer aqui, ela não está lá dentro do espelho, né? Mas como a gente visualiza, a distância do objeto ao espelho é a mesma da imagem ao espelho. A outra característica, o tamanho da imagem é sempre o mesmo, a imagem ela é simétrica. E a outra característica que a gente tem, que é muito importante, essa imagem que é formada lá dentro, ela é chamada de uma imagem virtual, ok? Ela é virtual. O que é algo virtual? Você está me vendo aí agora, mas você está me vendo de forma virtual, você não está me vendo na forma real. Tá? Então a mesma coisa, o mesmo comportamento do espelho. A imagem que se forma dentro do espelho, ela é chamada de uma imagem virtual. Você não pode tocar essa imagem, ok? Então essas são as características das imagens formadas nos espelhos planos, tá? Por que tudo isso? Justamente por uma das leis, né? Um dos fenômenos da ótica, que é o que? A luz, ela se comporta como? Ela se propaga em raios, tá? Então, a imagem, quando ela é projetada sobre um espelho, ela volta na mesma, ou na direção, né? Ou no caso, no ângulo de incidência. Eu tenho um ângulo de incidência e um ângulo de reflexão. Ou seja, o ângulo, a imagem que eu mandei para o espelho, ela volta no mesmo ângulo. Então todo objeto
em que, por exemplo, se essa parte aqui foi mandada a imagem e ele formou um ângulo de 30 graus, por exemplo, o ângulo de incidência ou o ângulo de reflexão vai ser o mesmo, vai ser 30 graus. Uma outra característica que a gente tem que é muito importante é o campo visual. Você já viu que, às vezes, você, dependendo do ponto, quando, por exemplo, você está ali no carro, olha o espelho do carro, você vai ver que ajeita, tem parte que você vê, tem parte que não vê. Mais para frente a gente vai ver até ali no retrovisor os pontos cegos. O que são os pontos cegos? São justamente os pontos que não estão no seu campo visual, ok? Se eu ajeitei um espelho e saí do seu campo visual, eu estou aqui, eu saí do campo visual, o ângulo de visão não é o mesmo, no ângulo de incidência não é o mesmo, então aí eu tenho uma falta de um objeto naquele campo visual. Qual é o campo visual? É isso daqui, ó, funciona mais ou menos assim. O olho está aqui, tá? Então eu tenho aqui um espelho. Quando eu olho essa imagem, a imagem formada está lá na mesma posição, mesma distância, ok? Mesma distância, mesmo tamanho. Se eu projetasse o ângulo da imagem reto, tá? Olha aqui, ó, esse ângulo da imagem reto, essa parte aqui é chamada de campo visual, tá? Então, quando eu projeto lá, partindo da imagem, na mesma linha, os raios que projetaram essa visão, quando eu faço essa projeção na mesma linha, isso daí vai me dar o campo visual, ou seja, está dentro daquilo que eu consigo ver, ok? Então essas são as características aí das imagens formadas nos espelhos planos. Então, só lembrando aí, a imagem ela está sempre à mesma distância do objeto, o objeto do espelho a imagem é sempre a mesma distância. A imagem ela é direita, tá? Ou seja, ela não é invertida no espelho plano, você vê na mesma posição. A outra característica, o tamanho da imagem é o mesmo, a imagem ela é simétrica e virtual, ok? E para estar dentro do campo de visão, o ângulo de incidência tem que ser o mesmo ângulo de reflexão. Nós vamos ver aqui agora um exercício, acompanha comigo aí. Muito bem, pessoal, olha só esse exemplo aqui envolvendo os espelhos, tá? Então, olha, acompanha comigo aqui. Eu tenho a imagem de uma árvore, tem exatamente o tamanho de um espelho plano de 5 centímetros. Então, deixa eu tentar mostrar para você aqui qual que é a situação. Eu tenho, por exemplo, um espelho aqui na minha frente, eu estou posicionado na frente de um espelho, tá? Então, a tela aqui é o meu espelho. Eu estou a essa distância, 30 centímetros do espelho, tá aqui, ó, 30 centímetros dos olhos. Então, meus olhos estão aqui, eu estou 30 centímetros de distância do espelho. Esse espelho, ele tem 5 centímetros, ok? 5 centímetros. Quando eu olho para esse espelho, eu vejo uma árvore. E essa árvore, ela preenche todos os 5 centímetros do espelho que eu tenho à minha frente. Essa é a situação, ok? Então, eu tenho aqui um espelho de 5 centímetros, daqui. E quando eu olho para esse espelho, eu vejo a árvore todinha lá atrás de mim. Então, eu olhei aqui, tá? Posicionei. Eu estou a 30 centímetros do espelho, ou seja, ele falou aqui que ele é mantido a 30 centímetros dos olhos, beleza? Sabendo-se que a árvore está a 90 metros do espelho, aqui eu apaguei aqui a árvore, mas a gente já completa aqui. A árvore está a árvore está a 90 metros do espelho. Então o espelho está aqui, eu estou a 30 centímetros de distância e a árvore está lá atrás a 90 metros de distância, tá bom? Então é um desenho, a projeção não dá muito para você ver aí, mas é mais ou menos essa. Eu estou aqui posicionado, o espelho é esse daqui, ok? A árvore está lá atrás de mim, então vamos fazer aqui uma árvore, pronto, aqui a árvore. A árvore está a 90 metros de distância do espelho. O que a gente vai usar para fazer essa conta? A gente viu aí um exemplo até na última aula,
usando triângulos, né, ou semelhança de triângulos, ok? Então a gente vai usar semelhança de triângulos. Quais são os triângulos que eu tenho aqui semelhantes? O espelho, ele forma esse triângulo aqui, ó, E da imagem, a gente sempre usa esse aqui em cima, tá? E vírgula, ok? Para demonstrar que é a imagem. E o O, que é o objeto que eu estou olhando, ok? Então eu tenho aqui esse triângulozinho. E eu tenho um outro triângulo que seria mais ou menos isso daqui, ó. Se eu continuasse aqui, ó, tá aqui, porque eu também vou me ver aqui no espelho, né? Porque eu estou entre o espelho e a árvore, então vai aparecer ele aqui também. Então eu tenho esse triângulo maior, que é o O, vírgula, porque é o O de imagem, ok? Então o que nós vamos usar aqui? Semelhança de triângulos. Vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho que primeiro que entender que essa distância aqui, ó, esse ponto P, é como se ele estivesse aqui, ó, ok? É como se eu olhasse lá no espelho os meus pés. Está lá dentro do espelho, tá? Então a distância que eu vejo, na verdade, é 90 metros da árvore onde ela está, mais 0,30, ou seja, 30 centímetros para dentro. Então eu vejo os 30 centímetros para dentro, tá? Então na verdade a distância aqui, ó, do ponto P, que eu vou chamar de P', eu tenho aqui de P' até D é 90 metros mais os 30 centímetros. Essa é a distância que eu vou usar, tá bom? 90 mais 0,30, tá? Aí o que eu tenho aqui? A parte na vertical aqui, o que eu tenho? A imagem do espelho, o tamanho do espelho, que é 5 centímetros, vai estar relacionado com o tamanho de quem? Com o tamanho da árvore, ok? Então o tamanho da árvore está aqui, ó, cadê? Tamanho da árvore que eu quero saber e tamanho do espelho. Tamanho do espelho, 5 centímetros, sobre o tamanho da árvore que eu quero saber. As grandezas proporcionais sempre juntas, ok? Então o que eu tenho aqui, ó? Tamanho do espelho, 5 centímetros, sobre o tamanho da árvore. Não sei quanto é, chamei de AB, ok? Está aqui. Que vai ser igual ao que? A distância que o espelho está de mim, tá? Ou da pessoa que está ali, do objeto. A distância que está do objeto. A distância é quanto? 30 centímetros, ok? Sobre o que? A distância maior. Então você viu que eu usei a altura menor, que era a altura do espelho, sobre a altura maior, que é a altura da árvore. Distância menor, que é a distância entre a pessoa e o espelho, 30 centímetros, sobre a distância maior. Só que você tem que pensar que a distância maior, ela tem que ser a soma de onde a árvore está, 90 metros, com a imagem que eu tenho, ok? Sempre assim, ó. Então ela veio aqui, ó, daqui até aqui, onde está o espelho, e mais 30 centímetros, que é onde ela se projeta, tá? Sempre tem que somar essas imagens aí. Então, distância menor, 30 centímetros, sobre distância maior, 90,30. Como são grandezas diretamente proporcionais, a gente multiplica cruzado, ok? Então aqui, ó, ao multiplicar, nós vamos ter essa distância AB, ou seja, a altura da árvore, igual a 15,05 metros. Então a árvore tem 15,05 metros. Esse é o tipo de exercício que a gente vai trabalhar bastante, usando semelhança de triângulos na projeção de imagens, ou também usando semelhança de triângulos na projeção, no caso, por exemplo, na criação de sombras, a gente vai sempre usar a semelhança de triângulos. No caso de imagem, a gente sempre usa a imagem real, imagem virtual, distância real, distância virtual, ok? Espero que tenha ficado entendido aí. Mais para frente a gente vai estar vendo mais exercícios. Grande abraço!